Muito antes dos navegadores imaginarem mapas capazes de conter todos os mistérios do oceano, muito antes de filósofos discutirem a natureza da virtude, ou sacerdotes registrarem o curso das estrelas em tábuas de pedra, existia, além das colunas de Hércules, uma ilha silenciosa e isolada, envolta por neblinas suaves e pela respiração constante das marés, onde uma jovem chamada Clito vivia quase esquecida pelo mundo, guardando as lembranças fragmentadas de seus pais falecidos, enquanto percorria trilhas estreitas entre colinas avermelhadas, recolhia água das fontes naturais e observava o horizonte infinito com a resignação tranquila de alguém que aprendera desde cedo que a solidão também pode adquirir a forma de um lar. Dizem que Poseidon, senhor dos mares insondáveis e das correntes que sustentavam o equilíbrio entre continentes distantes, caminhava ocasionalmente pelo mundo dos mortais, movido por impulsos que nem mesmo os outros deuses compreendiam completamente. E foi durante uma dessas jornadas que seus olhos recaíram sobre aquela pequena elevação de terra onde Clito vivia, não como uma rainha adornada por riquezas ou como uma sacerdotisa cercada de reverência, mas como uma mulher comum, cuja dignidade silenciosa parecia resistir ao esquecimento, despertando no Deus uma afeição tão profunda que ele decidiu proteger aquele lugar com a mesma determinação com que defendia os próprios domínios marítimos. Empunhando o tridente que havia testemunhado o nascimento de tempestades e o afundamento de reinos inteiros, Poseidon moldou a paisagem ao redor da colina com movimentos tão precisos quanto inevitáveis, abrindo sulcos largos na terra fértil para que a água do mar os preenchesse e criasse círculos perfeitos ao redor do refúgio de Clito, separando faixas de solo firme por canais cintilantes que transformaram a ilha numa obra arquitetônica impossível de reproduzir pelas mãos humanas, como se a própria natureza tivesse sido persuadida a obedecer a um ideal de harmonia concebido pela vontade divina. Quando o trabalho terminou e os anéis de água refletiram pela primeira vez a luz dourada do amanhecer, formando um desenho grandioso, visível até mesmo das regiões mais elevadas da ilha, Clito compreendeu que sua antiga existência desaparecera para sempre, pois o lugar que antes representava apenas sobrevivência, agora tornara-se o coração de algo maior, protegido contra invasores, isolado das ambições externas e preparado para acolher uma promessa que ainda não possuía nome, mas que já se insinuava nos ventos carregados pelo perfume do sal e da vegetação abundante. Ao redor do novo santuário, Poseidon fez brotar duas fontes, cujas águas distintas seriam lembradas por gerações futuras como símbolos da dualidade presente em toda a condição humana. Uma delas aquecida e reconfortante, capaz de aliviar o peso acumulado após longos dias de trabalho sob o sol intenso, enquanto a outra oferecia frescor cristalino e renovador, servindo como lembrança de que força e suavidade, vigor e serenidade, disciplina e compaixão raramente prosperam separadamente, constituindo juntas os alicerces invisíveis de qualquer civilização destinada a perdurar além do entusiasmo inicial de seus fundadores. A própria terra parecia responder à presença do Deus com generosidade incomum, pois os campos começaram a produzir cereais em quantidade admirável. Videiras espalharam-se pelas encostas com extraordinária vitalidade. Árvores frutíferas encheram-se de colheitas abundantes, e as florestas ofereceram madeira resistente, suficiente para atender às futuras necessidades dos habitantes, criando entre aqueles primeiros moradores a convicção de que viviam num território favorecido pelos céus, embora os mais sábios ainda insistissem em recordar que bênçãos recebidas sem gratidão
frequentemente transformam-se em sementes silenciosas de decadência. Nos anos que se seguiram, viajantes ocasionais que alcançavam as regiões externas da ilha narravam histórias sobre fontes milagrosas, solos excepcionalmente férteis e uma tranquilidade difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo conhecido. Mas poucos compreendiam que a verdadeira singularidade daquela terra não residia apenas na abundância material ou na impressionante disposição dos canais circulares, e sim na delicada relação estabelecida entre proteção e responsabilidade, pois tudo aquilo que Poseidon oferecera carregava implicitamente a expectativa de que seus futuros habitantes soubessem preservar a moderação diante da prosperidade crescente. Assim, enquanto o oceano continuava seu movimento eterno contra os limites da costa e as estrelas percorriam silenciosamente os mesmos caminhos que haviam guiado incontáveis gerações anteriores, Atlantis iniciava sua existência não sob o estrondo da conquista ou a exaltação da glória militar, mas através do encontro improvável entre um deus e uma mulher solitária, entre a força capaz de remodelar continentes e a simplicidade de uma vida vivida longe das ambições humanas, permitindo que naquele pequeno núcleo cercado por anéis de água se acumulasse lentamente a energia necessária para o surgimento de uma das histórias mais fascinantes, melancólicas e duradouras já preservadas pela memória da humanidade. 2 anos tranquilos que se seguiram à união entre Poseidon e Clito, nasceram 10 filhos, distribuídos em 5 pares de gêmeos, e embora cada criança trouxesse consigo traços particulares de temperamento e inclinações distintas quanto à liderança, à contemplação ou ao trabalho, o Deus estabeleceu desde o princípio que a harmonia entre irmãos deveria prevalecer sobre qualquer desejo individual de supremacia, criando uma estrutura de governo baseada menos na competição pelo poder e mais na responsabilidade compartilhada de preservar aquilo que lhes havia sido confiado, ensinando-lhes que reinar não significava possuir a terra, mas servir ao equilíbrio delicado que permitia à ilha florescer em segurança. Atlas, o primogênito, recebeu a incumbência de ocupar o lugar central entre os irmãos, não apenas por ordem de nascimento, mas porque demonstrava desde cedo uma capacidade incomum de escutar antes de decidir, de ponderar interesses divergentes sem permitir que paixões momentâneas obscurecessem o julgamento. E foi a ele que Poseidon entregou a autoridade suprema sobre a ilha, determinando que os demais governariam seus próprios territórios com autonomia suficiente para atender às necessidades locais, embora permanecessem unidos por juramentos que exigiam lealdade ao soberano maior sempre que o bem comum estivesse ameaçado. À medida que os irmãos alcançavam a maturidade e assumiam a administração das regiões destinadas a cada um deles, estabeleceu-se uma rotina marcada por encontros periódicos no centro sagrado erguido ao redor da antiga residência de Clito, onde questões relacionadas à distribuição de recursos, à construção de canais, ao cuidado com os rebanhos e à preservação das áreas florestais eram debatidas com a seriedade de homens conscientes de que o futuro da civilização nascente dependeria menos da grandiosidade de suas ambições e mais da consistência silenciosa das decisões tomadas quando ninguém observava suas ações. Naqueles primeiros tempos, as construções erguidas pelos Atlantes refletiam a moderação ensinada por Poseidon, pois as habitações utilizavam madeira retirada cuidadosamente das florestas próximas. As pontes eram dimensionadas segundo necessidades práticas, e os espaços comuns privilegiavam funcionalidade em vez de ostentação, revelando uma sociedade que ainda compreendia intuitivamente que a beleza mais duradoura costuma surgir quando a utilidade e a simplicidade caminham lado a lado.
sem que o desejo por admiração externa se sobreponha ao compromisso com a estabilidade coletiva. Os campos distribuídos pelas diferentes regiões da ilha tornaram-se palco do trabalho diário que sustentava o crescimento demográfico da população, com famílias inteiras dedicando-se ao cultivo de cereais, ao cuidado das videiras e à manutenção de sistemas rudimentares de irrigação, cuja eficiência dependia da cooperação entre vizinhos, enquanto os filhos dos pescadores aprendiam desde cedo a interpretar ventos, correntes e mudanças climáticas, formando uma cultura em que conhecimento prático e respeito pelas forças da natureza eram transmitidos de geração em geração, como heranças tão valiosas quanto qualquer metal extraído das profundezas da terra. No centro espiritual da ilha, onde Clito havia vivido seus dias de juventude, antes da chegada do Deus do Mar, desenvolveram-se cerimônias simples, destinadas a fortalecer os vínculos entre governantes e governados, e durante festividades sazonais dedicadas à gratidão pelas colheitas ou pela proteção concedida aos navegantes, os irmãos reuniam-se diante do povo usando vestimentas discretas e oferecendo exemplos públicos de humildade, reforçando a convicção de que a autoridade verdadeira não deveria afastar os líderes daqueles que dependiam de suas decisões, mas aproximá-los ainda mais das responsabilidades inerentes ao exercício do poder. Com o passar dos anos, viajantes provenientes de terras vizinhas começaram a alcançar os limites exteriores de Atlantis, movidos por curiosidade, necessidade comercial ou simples desejo de conhecer os rumores sobre a extraordinária ilha situada além das rotas mais familiares, encontrando uma sociedade organizada que demonstrava hospitalidade sem ingenuidade, pois visitantes eram recebidos com respeito, abastecidos com água e alimento quando necessário, mas submetidos a protocolos cuidadosos destinados a proteger o coração da cidade contra influências capazes de comprometer a ordem cuidadosamente construída pelos descendentes de Poseidon. Assim, antes que muralhas revestidas de metais preciosos refletissem o brilho do sol, ou que exércitos navegassem rumo a territórios distantes, em nome da expansão imperial, Atlantis consolidou-se como uma comunidade sustentada pela disciplina, pela cooperação e pela consciência compartilhada de que nenhuma prosperidade poderia sobreviver por muito tempo sem fundamentos éticos sólidos, permitindo que Atlas e seus irmãos governassem não como soberanos intoxicados pela própria importância, mas como guardiões temporários de uma herança cuja preservação exigia sabedoria suficiente para reconhecer que até mesmo as maiores dádivas dos deuses podem desaparecer quando aqueles encarregados de protegê-las deixam de compreender o verdadeiro propósito de sua existência. Sob a liderança prudente de Atlas e de seus irmãos, a cidade central de Atlantis começou a transformar-se gradualmente numa obra de engenharia cuja beleza nascia menos do desejo de impressionar estrangeiros e mais da necessidade prática de organizar o crescimento populacional que acompanhava a prosperidade da ilha, levando arquitetos, construtores e artesãos a aperfeiçoarem os anéis de terra e água originalmente criados por Poseidon, através da construção de pontes robustas que ligavam os diferentes círculos urbanos, da escavação de canais suficientemente profundos para permitir a passagem segura das embarcações comerciais e da implementação de sistemas de circulação que garantiam que homens, animais e mercadorias pudessem mover-se com eficiência entre os diversos setores da cidade, sem comprometer a harmonia que definia a identidade atlante desde seus primeiros dias. À medida que as pedreiras forneciam blocos extraídos com precisão
e as oficinas metalúrgicas ampliavam sua capacidade produtiva, as estruturas inicialmente erguidas em madeira começaram a dar lugar a edificações mais permanentes, construídas com pedras de diferentes tonalidades, cuidadosamente selecionadas segundo critérios que conciliavam resistência e estética, permitindo que paredes claras refletissem a luz intensa do verão, que elementos avermelhados destacassem entradas e espaços cerimoniais e que fundações mais escuras oferecessem estabilidade contra a umidade constante trazida pela proximidade das águas, enquanto artesãos especializados desenvolviam técnicas refinadas para trabalhar o oricalco, o metal avermelhado, que em breve se tornaria um dos símbolos mais reconhecíveis da riqueza e do engenho associados ao nome de Atlantis. No coração da cidade erguia-se o grande templo dedicado a Poseidon e à memória de Clito, concebido não como demonstração vazia de opulência, mas como expressão material da gratidão coletiva por tudo aquilo que os habitantes acreditavam ter recebido dos deuses, reunindo colunas adornadas com relevos que narravam a origem da ilha, amplos espaços destinados a cerimônias públicas e salões onde sacerdotes preservavam tradições, registros genealógicos e ensinamentos transmitidos ao longo das gerações, enquanto uma imponente representação do Deus dos Mares ocupava a posição central no recinto sagrado, lembrando diariamente aos governantes e aos cidadãos que mesmo a mais admirável das civilizações permanecia dependente de forças superiores à compreensão humana, e que o esquecimento dessa verdade poderia trazer consequências imprevisíveis para aqueles que confundissem prosperidade com invulnerabilidade. Paralelamente ao desenvolvimento religioso e arquitetônico, a administração Atlante aperfeiçoava mecanismos destinados a preservar a justiça e a responsabilidade entre aqueles que exerciam autoridade, estabelecendo encontros regulares nos quais Atlas e os demais governantes avaliavam questões relacionadas à distribuição de recursos, à resolução de disputas territoriais e ao cumprimento das leis gravadas em suportes metálicos, expostos nos espaços públicos, criando uma cultura política baseada na prestação de contas e na convicção de que o privilégio de liderar exigia constante vigilância sobre as próprias inclinações humanas, pois os descendentes de Poseidon compreendiam que a corrupção raramente se manifestava de maneira abrupta, preferindo instalar-se discretamente através de pequenas concessões feitas em nome da conveniência ou do orgulho pessoal. Nos arredores da cidade principal, os vastos campos agrícolas continuavam sustentando o crescimento demográfico e econômico de Atlantis, graças à construção de canais secundários responsáveis pela irrigação eficiente das plantações e pelo transporte de produtos destinados aos mercados urbanos, enquanto artesãos, navegadores, escribas e trabalhadores especializados consolidavam uma rede de atividades interdependentes que permitia ao reino prosperar sem depender exclusivamente da fertilidade natural da ilha, revelando uma sociedade cuja força derivava não apenas da abundância recebida, mas também da capacidade de coordenar esforços individuais em benefício coletivo, fortalecendo a percepção de que ordem, disciplina e planejamento constituíam tão importantes quanto quaisquer riquezas minerais ocultas sob o solo Atlante. Assim, muito antes que gerações futuras associassem Atlantis exclusivamente à ideia de esplendor perdido ou arrogância punida pelos deuses, a Cidade dos Anéis representava, sobretudo, a concretização de um ideal de equilíbrio entre progresso material e responsabilidade moral, entre devoção espiritual e eficiência administrativa, entre respeito pela tradição e disposição para aperfeiçoar continuamente
as estruturas que sustentavam a vida cotidiana, permitindo que seus habitantes acreditassem sinceramente que haviam encontrado uma fórmula capaz de proteger a prosperidade contra os caprichos do tempo, sem perceber que precisamente nas épocas de maior estabilidade costuma nascer a perigosa ilusão de que conquistas humanas podem permanecer intactas independentemente das escolhas éticas realizadas por aqueles encarregados de preservá-las. Quando o primeiro brilho do amanhecer tocava as águas tranquilas dos anéis que circundavam a cidade, Atlantis despertava lentamente, através de uma sucessão de gestos repetidos milhares de vezes ao longo dos anos, enquanto pescadores preparavam redes ainda úmidas pela maresia da noite anterior. Padeiros acendiam fornos alimentados com madeira cuidadosamente selecionada. Artesãos abriam oficinas onde metais, pedras e tecidos seriam transformados em objetos destinados tanto às necessidades práticas quanto às celebrações religiosas, e famílias inteiras iniciavam suas atividades diárias movidas pela convicção profundamente enraizada de que a prosperidade da ilha dependia menos da grandiosidade de feitos extraordinários e mais da dedicação silenciosa demonstrada nas pequenas tarefas que sustentavam a vida coletiva. Os mercados espalhados pelos diferentes círculos urbanos constituíam talvez o retrato mais fiel da vitalidade atlante, pois reuniam agricultores trazendo cestos repletos de figos, azeitonas, cereais e uvas recém-colhidas nas planícies férteis do interior. Pescadores oferecendo espécies capturadas nas águas próximas à costa. Criadores conduzindo pequenos rebanhos destinados ao abastecimento local. E comerciantes especializados em ferramentas, cerâmicas ou adornos confeccionados com o precioso oricalco, criando um ambiente onde negociações eram acompanhadas pelo aroma de pão quente, pelo som das conversas que atravessavam diferentes gerações e pela sensação compartilhada de que cada indivíduo contribuía, à sua maneira, para o funcionamento harmonioso daquela sociedade, organizada em torno do trabalho digno e da cooperação. Nas oficinas distribuídas pelos bairros artesanais, homens e mulheres aperfeiçoavam habilidades transmitidas de pais para filhos ao longo das décadas, dedicando-se à produção de embarcações resistentes, à fabricação de tecidos adequados tanto ao uso cotidiano quanto às cerimônias oficiais, ao refinamento das técnicas de escultura e metalurgia e ao desenvolvimento de utensílios destinados à agricultura e à navegação, enquanto os mestres ensinavam aos aprendizes que a verdadeira excelência não residia apenas na beleza do objeto finalizado, mas, sobretudo, na disciplina necessária para repetir movimentos aparentemente simples, até que precisão, paciência e respeito pelo ofício se tornassem características inseparáveis do caráter daqueles que desejavam honrar a reputação construída pelos artesãos atlantes. A educação das crianças ocupava igualmente posição central dentro daquela fase de equilíbrio e abundância, sendo comum que os mais jovens aprendessem desde cedo não apenas leitura, cálculo e noções básicas de administração, mas também conhecimentos relacionados à observação das estrelas, à interpretação dos ventos, ao funcionamento dos canais de irrigação e aos princípios éticos considerados indispensáveis para a convivência comunitária, permitindo que filhos de agricultores compreendessem a importância do ciclo das estações, que descendentes de navegadores reconhecessem as mudanças sutis do mar e que futuros administradores desenvolvessem sensibilidade suficiente para perceber que governar significava proteger relações humanas delicadas e não apenas administrar recursos materiais.
Dentro das residências atlantes, cuja arquitetura frequentemente organizava-se ao redor de pequenos pátios internos destinados à convivência familiar, as rotinas domésticas refletiam os mesmos valores de simplicidade e responsabilidade observados nos espaços públicos, pois avós transmitiam histórias sobre os primeiros tempos da ilha aos netos reunidos ao redor das refeições. Mães supervisionavam a preparação de alimentos produzidos quase integralmente pelos próprios habitantes da região. Pais compartilhavam ensinamentos relacionados às profissões exercidas por suas famílias, e cerimônias discretas marcavam nascimentos, uniões e despedidas daqueles que partiam desta vida, fortalecendo laços afetivos que serviam como fundamento invisível para a estabilidade social frequentemente admirada pelos visitantes estrangeiros. As festividades religiosas e cívicas, distribuídas ao longo do calendário atlante, ofereciam oportunidades para que diferentes segmentos da população renovassem o sentimento de pertencimento a uma comunidade maior do que interesses individuais, reunindo procissões dedicadas às divindades protetoras, competições esportivas realizadas nas proximidades dos anéis externos, celebrações relacionadas às colheitas e cerimônias conduzidas no grande templo central, onde governantes e cidadãos compartilhavam temporariamente o mesmo espaço sob o olhar simbólico de Poseidon, reforçando a ideia de que prosperidade autêntica exigia gratidão, moderação e memória constante das circunstâncias extraordinárias que haviam permitido o surgimento daquela civilização além dos limites habituais do mundo conhecido. Mesmo as forças militares responsáveis pela proteção das fronteiras marítimas participavam dessa dinâmica cotidiana sem monopolizar a identidade coletiva da ilha, pois marinheiros, construtores navais e soldados dedicavam períodos específicos ao treinamento disciplinado, sem abandonar completamente suas atividades civis, retornando frequentemente às famílias, aos campos ou às oficinas após o cumprimento das obrigações relacionadas à defesa comum, o que contribuía para preservar a percepção de que o poder armado deveria permanecer subordinado ao bem-estar da sociedade e jamais converter-se num instrumento destinado à exaltação permanente da violência ou das ambições particulares daqueles que ocupavam posições de comando. Assim transcorria a vida durante os anos mais luminosos da história atlante, quando a abundância parecia caminhar lado a lado com a prudência, quando riqueza material ainda não havia obscurecido completamente a lembrança das virtudes que sustentaram os primeiros governantes da ilha, e quando homens, mulheres e crianças podiam acreditar sinceramente que habitavam uma civilização capaz de equilibrar trabalho, conhecimento, devoção e prosperidade sem sacrificar a humanidade essencial que conferia sentido a cada gesto realizado entre as pontes, os canais e as muralhas daquela cidade extraordinária, erguida sobre a confiança de que a ordem conquistada permaneceria imutável através das gerações futuras. A mudança não chegou a Atlante sob a forma de um desastre visível, nem através de uma decisão isolada tomada por um único governante, pois as civilizações raramente abandonam seus princípios fundamentais de um dia para o outro, preferindo afastar-se deles através de pequenas concessões que parecem inofensivas quando observadas separadamente, mas que, ao acumularem-se silenciosamente ao longo dos anos, transformam hábitos, remodelam expectativas e alteram a própria compreensão que um povo possui sobre aquilo que considera justo, necessário ou digno de admiração, permitindo que os habitantes da ilha continuassem acreditando que permaneciam fiéis às antigas virtudes, enquanto, pouco a pouco, aprendiam a valorizar mais o brilho das conquistas materiais do que a disciplina moral que originalmente havia tornado tais conquistas possíveis. Nas regiões mais prósperas da cidade,
Famílias que, durante gerações, haviam demonstrado satisfação com residências funcionais e elegantemente simples, começaram a solicitar aos construtores elementos decorativos cada vez mais elaborados, acrescentando detalhes em metais preciosos às fachadas, ampliando salões destinados a recepções sociais e investindo recursos consideráveis em demonstrações visíveis de status, cuja finalidade já não consistia em homenagear os deuses ou fortalecer os laços comunitários, mas em estabelecer distinções sutis entre aqueles que possuíam abundância suficiente para exibir conforto e aqueles cuja contribuição para o bem comum permanecia essencial, embora menos celebrada pela sociedade, que lentamente aprendia a confundir prosperidade com superioridade. No interior do Palácio Central, onde Atlas e seus sucessores haviam tradicionalmente conduzido reuniões pautadas pela sobriedade e pelo compromisso com o interesse coletivo, os banquetes tornaram-se gradualmente mais longos e sofisticados, recebendo músicos especializados em compor versos dedicados às realizações individuais dos governantes, cozinheiros encarregados de preparar pratos elaborados com ingredientes provenientes de regiões distantes, e convidados que demonstravam crescente entusiasmo pelas manifestações externas de prestígio, enquanto as antigas recomendações sacerdotais relacionadas à moderação eram ouvidas com respeito formal, mas frequentemente ignoradas na prática por homens convencidos de que a estabilidade duradoura da ilha representava prova suficiente de que seus julgamentos pessoais já não necessitavam da mesma cautela demonstrada pelos antepassados. As cerimônias religiosas preservaram suas estruturas tradicionais durante muito tempo, mantendo procissões, sacrifícios e juramentos realizados diante das leis gravadas nos pilares sagrados. Porém, mesmo nesses espaços, começaram a surgir mudanças quase imperceptíveis, pois animais anteriormente escolhidos segundo critérios rigorosos passaram a ser selecionados com base na conveniência dos participantes mais influentes. Oferendas destinadas a simbolizar gratidão sincera adquiriram características cada vez mais cerimoniais e menos espirituais, e indivíduos que outrora encontravam nas festividades coletivas oportunidades para refletir sobre deveres compartilhados passaram a enxergá-las também como ocasiões favoráveis à exibição pública de riqueza, influência e prestígio social. O funcionamento da justiça, cuja reputação havia sido construída através da imparcialidade demonstrada pelos primeiros governantes atlantes, começou igualmente a sofrer pequenas distorções, motivadas não pela intenção explícita de promover injustiças, mas pela tendência humana de favorecer discretamente aqueles com quem se compartilham vínculos familiares, interesses econômicos ou afinidades políticas, permitindo que determinadas infrações recebessem tratamento mais indulgente, que algumas decisões fossem adiadas em nome da prudência diplomática e que indivíduos acostumados a beneficiar-se da flexibilidade ocasional das normas passassem a considerar tais privilégios elementos naturais da ordem estabelecida, enfraquecendo lentamente a confiança coletiva na igualdade de responsabilidades que durante tanto tempo havia sustentado a coesão interna da sociedade atlante. Entre comerciantes e proprietários rurais, o acúmulo crescente de riqueza estimulou novas formas de organização econômica que ampliaram diferenças materiais anteriormente menos pronunciadas, favorecendo o surgimento de relações baseadas em dependência financeira, empréstimos cada vez mais frequentes e concentração progressiva de recursos nas mãos daqueles capazes de explorar oportunidades comerciais oferecidas pela expansão dos mercados, enquanto famílias menos favorecidas observavam mudanças sutis nas condições que antes garantiam acesso relativamente equilibrado aos benefícios produzidos pela abundância geral da ilha.
sem que tais transformações fossem imediatamente reconhecidas como sinais de alerta por uma população habituada a associar crescimento econômico à prosperidade universal. Apesar disso, Atlantis continuava bela aos olhos de seus habitantes e admirável para aqueles que chegavam provenientes de terras distantes, pois os canais permaneciam eficientes, os mercados movimentados, os templos cuidadosamente preservados e as colheitas suficientemente generosas para alimentar a maioria da população, circunstâncias que dificultavam enormemente a identificação dos perigos que se desenvolviam sob a superfície da aparente estabilidade, já que o declínio moral raramente anuncia sua chegada através do colapso imediato das instituições, preferindo manifestar-se inicialmente por meio da redução gradual da vigilância ética exercida sobre desejos, privilégios e ambições, cuja expansão descontrolada acabaria comprometendo precisamente aquilo que todos acreditavam estar protegendo. Assim, enquanto o brilho refletido pelas muralhas revestidas de metais preciosos continuava encantando viajantes e inspirando orgulho legítimo entre os cidadãos da ilha, Atlantis aproximava-se de uma encruzilhada histórica, cuja importância poucos conseguiam perceber em tempo real, pois a prosperidade que outrora havia servido como consequência natural da disciplina coletiva começava a transformar-se no principal objetivo das ações humanas, substituindo lentamente o compromisso com virtudes ancestrais pela busca crescente de reconhecimento, conforto e expansão pessoal, num processo silencioso através do qual a civilização mais admirada do mundo conhecido iniciava, quase sem perceber, o afastamento gradual dos fundamentos que haviam garantido sua ascensão extraordinária. À medida que Atlantis consolidava sua prosperidade interna e fortalecia as estruturas administrativas que sustentavam a vida cotidiana de seus habitantes, os mapas preservados nas salas de conselho começaram a receber novas marcações que ultrapassavam os limites tradicionais das rotas comerciais utilizadas pelas gerações anteriores, pois aquilo que inicialmente representava apenas curiosidade geográfica transformou-se gradualmente numa convicção crescente entre parte da elite governante de que a estabilidade alcançada pela ilha poderia e talvez devesse ser estendida a regiões mais distantes, levando príncipes, estrategistas e navegadores experientes a defenderem que o conhecimento, a disciplina e a organização Atlantis possuíam valor suficientemente elevado para justificar uma presença mais ativa além das fronteiras naturais protegidas pelos mares. Os debates que se desenvolveram nos conselhos reais raramente assumiam a forma de confrontos abertos entre defensores e opositores da expansão, pois quase todos compartilhavam o desejo sincero de preservar a segurança e a prosperidade do reino, divergindo, sobretudo, quanto aos meios mais adequados para atingir tais objetivos, enquanto alguns argumentavam que o isolamento relativo havia permitido o florescimento excepcional da civilização atlante e que qualquer tentativa de ampliar excessivamente sua influência inevitavelmente introduziria tensões desnecessárias. Outros sustentavam que a riqueza acumulada, a excelência naval e a reputação construída ao longo das décadas impunham responsabilidades maiores, exigindo que Atlantis assumisse papel central na organização política e econômica do mundo conhecido. Movidos por essa nova compreensão do próprio destino histórico, os governantes autorizaram o estabelecimento de acordos comerciais mais abrangentes com portos localizados além das rotas tradicionais, enviando emissários encarregados de negociar condições favoráveis para o intercâmbio de metais, madeira, tecidos e produtos agrícolas,
enquanto capitães experientes recebiam instruções para registrar características geográficas, padrões climáticos e hábitos culturais das populações encontradas ao longo das viagens, numa demonstração de que a expansão atlante não se iniciava através da força das armas, mas por meio da combinação cuidadosa entre diplomacia, curiosidade estratégica e confiança crescente na superioridade das instituições desenvolvidas na ilha. Entretanto, à medida que novos territórios passavam a integrar redes de cooperação econômica cada vez mais complexas, tornou-se evidente que interesses divergentes nem sempre poderiam ser conciliados exclusivamente através de negociações pacíficas, levando autoridades atlantes a fortalecerem a presença militar em regiões consideradas essenciais para a proteção das rotas marítimas e para a estabilidade dos acordos estabelecidos, enquanto fortalezas discretas surgiam próximas a portos estratégicos e contingentes permanentes eram organizados, com a justificativa de garantir segurança a comerciantes, viajantes e aliados, cujas atividades passaram gradualmente a depender da previsibilidade proporcionada pela influência exercida por Atlantes sobre vastas extensões do oceano. Dentro da própria ilha, muitos cidadãos enxergavam essas transformações com orgulho legítimo, interpretando a crescente projeção internacional do reino como confirmação das virtudes que haviam orientado seus antepassados desde os tempos de Atlas, pois acreditavam sinceramente que a ordem, a prosperidade e a justiça cultivadas entre os anéis da cidade central poderiam beneficiar povos menos favorecidos pela estabilidade política, fortalecendo a percepção de que a expansão atlante constituía não apenas oportunidade econômica, mas também missão civilizatória compatível com os valores que haviam permitido à ilha florescer durante tanto tempo sem conhecer grandes períodos de escassez ou desordem interna. Ainda assim, algumas vozes mais cautelosas continuavam lembrando que toda forma de poder tende a modificar aqueles que o exercem, sobretudo quando sucessos consecutivos reduzem a disposição para questionar motivações e limites éticos das próprias ações, advertindo que a diferença entre proteger aliados e impor dependência poderia tornar-se progressivamente difícil de identificar, caso governantes e cidadãos deixassem de examinar criticamente as justificativas utilizadas para expandir sua presença em territórios cada vez mais distantes. Embora tais preocupações fossem frequentemente interpretadas pelos setores mais entusiasmados como manifestações excessivas de prudência, incompatíveis com as exigências impostas por uma realidade internacional em constante transformação. Assim, impulsionada por recursos abundantes, por uma marinha admirada em diversos portos e pela convicção crescente de que seu modelo de organização representava exemplo digno de ser replicado além dos limites insulares, Atlantes iniciou o processo que gradualmente a converteria de potência regional respeitada em império marítimo de proporções sem precedentes, avançando rumo a um futuro repleto de oportunidades, prestígio e influência, mas também marcado pelo surgimento de dilemas morais cuja complexidade ultrapassava as experiências acumuladas pelas gerações anteriores, inaugurando uma nova etapa histórica na qual o desafio deixaria de consistir apenas em administrar corretamente a abundância recebida dos deuses, passando a exigir sabedoria suficiente para distinguir entre liderança legítima e a tentação silenciosa de transformar poder em direito absoluto. À medida que os navios atlantes tornavam-se presença cada vez mais frequente em portos distantes e que tratados comerciais passavam a influenciar decisões tomadas muito além dos limites da ilha original,
começaram a surgir reações distintas entre os povos que observavam a expansão daquele poder marítimo, cuja reputação havia sido construída inicialmente sobre disciplina, organização e prosperidade compartilhada. Pois enquanto algumas cidades costeiras acolhiam com entusiasmo a possibilidade de integrar redes econômicas protegidas pela poderosa frota Atlante, outras encaravam com crescente inquietação o aumento da dependência política e financeira em relação a uma civilização cuja influência parecia expandir-se com rapidez suficiente para alterar equilíbrios regionais estabelecidos havia gerações. Mercadores que percorriam rotas entre ilhas, penínsulas e grandes centros urbanos transformaram-se involuntariamente nos principais transmissores das notícias relacionadas ao avanço Atlante, descrevendo em tavernas movimentadas e mercados lotados a eficiência administrativa observada nos portos administrados sob supervisão da ilha, a impressionante capacidade logística demonstrada pelas embarcações construídas nos grandes estaleiros centrais e a postura firme adotada pelos representantes enviados para negociar tributos, garantias de proteção e condições de comércio, criando uma atmosfera de fascínio misturada à cautela entre comunidades que ainda tentavam compreender se estavam diante do surgimento de um aliado extraordinário ou de uma potência cuja benevolência dependeria sempre da obediência daqueles submetidos à sua esfera de influência. Em algumas regiões, líderes locais optaram por aceitar voluntariamente os termos propostos pelos emissários atlantes, calculando que os benefícios derivados do acesso a mercados mais amplos, a proteção contra piratas e a previsibilidade proporcionada por acordos estáveis compensariam eventuais limitações impostas à autonomia tradicional de seus governos, enquanto em outros territórios, magistrados, chefes tribais e conselhos de anciãos passaram a reunir-se com frequência crescente para discutir estratégias destinadas a preservar independência política diante de uma realidade geopolítica em rápida transformação, revelando que a expansão Atlante produzia efeitos complexos e frequentemente contraditórios sobre aqueles que se encontravam fora dos círculos de prosperidade direta proporcionados pelo império emergente. Dentro de Atlantes, porém, a maioria dos cidadãos continuava interpretando os acontecimentos através da lente do orgulho cívico e da confiança nas instituições que haviam sustentado o desenvolvimento extraordinário da ilha desde os tempos de Atlas, acreditando sinceramente que sua civilização possuía não apenas o direito, mas também a responsabilidade de compartilhar estabilidade, conhecimento técnico e prosperidade material com povos frequentemente marcados por conflitos internos e instabilidade econômica, sem perceber que intenções consideradas nobres pelos que exercem influência podem adquirir significados profundamente diferentes quando observadas por aqueles que experimentam na prática as consequências da crescente concentração de poder nas mãos de agentes externos. Em regiões localizadas mais próximas ao mundo grego, especialmente nas cidades acostumadas a valorizar intensamente a autonomia política e o debate público como expressões essenciais da identidade coletiva, relatos sobre o comportamento atlante passaram a despertar preocupações específicas relacionadas à preservação das próprias tradições, pois embora muitos reconhecessem as vantagens econômicas associadas à cooperação com a grande potência marítima do Ocidente, poucos estavam dispostos a aceitar passivamente qualquer arranjo que implicasse submissão permanente a decisões formuladas além-mar por governantes cuja autoridade não derivava das instituições locais nem das práticas culturais desenvolvidas ao longo de séculos de experiência histórica independente. Atenas, entre todas essas cidades, destacou-se progressivamente como observadora particularmente atenta dos movimentos atlantes.
acompanhando através de navegadores, diplomatas e comerciantes o surgimento de alianças, a instalação de guarnições em pontos estratégicos e a consolidação de uma rede de influência cuja extensão começava a alterar significativamente o equilíbrio de poder no mundo conhecido, levando filósofos, militares e representantes políticos a refletirem sobre as implicações futuras daquela transformação, enquanto buscavam determinar se seria possível coexistir pacificamente com um império em expansão ou se chegaria inevitavelmente o momento em que princípios fundamentais relacionados à liberdade, à autodeterminação e à dignidade política exigiriam posicionamentos mais firmes. Apesar dessas inquietações crescentes, a realidade cotidiana ainda permanecia relativamente distante das imagens dramáticas associadas aos grandes conflitos que posteriormente dominariam a memória coletiva, pois navios continuavam transportando mercadorias entre portos aliados. Emissários mantinham negociações diplomáticas em salões decorados com gestos cerimoniais de respeito mútuo, e comunidades inteiras esforçavam-se para adaptar-se às novas circunstâncias sem recorrer imediatamente à violência, preservando por algum tempo a esperança de que interesses divergentes pudessem ser conciliados através da prudência e do diálogo, antes que desconfianças acumuladas transformassem disputas administrativas e econômicas em confrontos capazes de redefinir definitivamente o destino das civilizações envolvidas. Assim, enquanto Atlantis contemplava com satisfação os resultados aparentemente positivos de sua projeção internacional, e muitos povos avaliavam pragmaticamente as vantagens oferecidas pela cooperação com a potência oceânica, sementes de resistência começavam discretamente a germinar em regiões onde a independência política era considerada valor inegociável, preparando o cenário para uma etapa histórica na qual decisões tomadas sob a aparência de simples cautela estratégica adquiririam importância extraordinária, pois os ecos da oposição ainda eram suaves e dispersos, mas carregavam em seu interior a força silenciosa das convicções profundas que costumam emergir precisamente nos períodos em que a continuidade da paz parece mais desejável e, ao mesmo tempo, mais difícil de preservar. Enquanto as notícias sobre a crescente influência atlante continuavam atravessando mares e alcançando assembleias distantes por meio de navegadores, comerciantes e enviados diplomáticos, Atenas começou gradualmente a consolidar uma compreensão própria acerca dos desafios impostos pela nova configuração política do mundo conhecido, não reagindo através do medo irracional nem do entusiasmo precipitado, mas recorrendo aos princípios que haviam moldado sua identidade coletiva ao longo das gerações, fortalecendo instituições cívicas, incentivando a participação dos cidadãos na defesa da cidade e reafirmando a convicção de que a verdadeira grandeza de uma sociedade não deveria ser medida exclusivamente pela extensão de seus territórios ou pela riqueza acumulada em seus tesouros, mas pela capacidade de preservar justiça, coragem e responsabilidade compartilhada, mesmo diante das pressões exercidas por adversários aparentemente superiores em recursos materiais. Na visão idealizada, preservada pelas tradições que mais tarde seriam registradas por Platão, Atenas representava naquele período uma comunidade cuja organização social conseguira equilibrar disciplina militar, compromisso ético e respeito às funções desempenhadas por diferentes grupos dentro da cidade, permitindo que agricultores, artesãos, guerreiros e magistrados reconhecessem a interdependência
interdependência existente entre suas atividades e compreendessem que a liberdade política somente poderia sobreviver quando acompanhada pela disposição individual de assumir deveres em benefício do conjunto, transformando o patriotismo ateniense não numa celebração vazia da própria superioridade, mas numa expressão prática de dedicação ao bem comum, construída através de hábitos cotidianos e escolhas difíceis, realizadas muito antes do surgimento de ameaças externas. À medida que representantes de regiões submetidas à influência atlante descreviam condições cada vez mais complexas envolvendo tributos, presença militar estrangeira e limitações graduais à autonomia administrativa local, parte significativa da liderança ateniense passou a interpretar tais relatos como sinais de que a expansão conduzida pela potência oceânica ultrapassava progressivamente os limites da cooperação voluntária para aproximar-se de formas mais abrangentes de dominação política, levando estrategistas e cidadãos influentes a defenderem a necessidade de preparação cuidadosa para cenários futuros, nos quais a preservação da independência poderia exigir não apenas habilidade diplomática, mas também disposição concreta para resistir a imposições incompatíveis com os valores considerados essenciais à sobrevivência moral da cidade. Nos espaços públicos onde assembleias eram realizadas e questões fundamentais eram debatidas com intensidade característica da cultura ateniense, consolidou-se gradualmente a percepção de que prosperidade material desprovida de virtude constituía fundamento instável para qualquer projeto civilizatório duradouro, alimentando reflexões profundas acerca das diferenças entre autoridade legítima e poder exercido sem limites claramente definidos, enquanto oradores recordavam exemplos históricos de comunidades destruídas menos pela força de inimigos externos do que pela erosão interna dos princípios que originalmente haviam garantido sua coesão, reforçando a ideia de que a defesa da cidade exigia vigilância, não apenas contra ameaças militares, mas também contra tentações relacionadas à complacência, ao egoísmo e à perda gradual do senso de responsabilidade coletiva. Entre os homens encarregados da preparação militar, desenvolveu-se igualmente uma compreensão particular acerca do significado do combate iminente, que muitos começavam a considerar inevitável, pois, ao contrário daqueles que enxergavam na guerra oportunidade para conquista ou prestígio pessoal, numerosos cidadãos soldados atenienses interpretavam a eventual necessidade de pegarem armas como extensão dolorosa de deveres assumidos em tempos de paz, aceitando o treinamento rigoroso, os sacrifícios familiares e os riscos inerentes à defesa da polis, porque acreditavam sinceramente que certas formas de vida mereciam proteção precisamente por permitirem aos indivíduos participar ativamente das decisões capazes de determinar o futuro da comunidade a qual pertenciam. Mesmo diante dessas preocupações crescentes, Atenas não abandonou imediatamente a esperança de evitar confrontos diretos, mantendo canais diplomáticos abertos e acompanhando atentamente os desdobramentos da política atlante, através de observadores experientes que buscavam identificar oportunidades para preservar equilíbrio sem recorrer à violência, embora o acúmulo progressivo de tensões tornasse cada vez mais evidente que dois modelos distintos de organização civilizacional aproximavam-se de um ponto crítico de incompatibilidade, pois, de um lado, encontrava-se um império convencido de que sua prosperidade justificava a expansão contínua, enquanto, do outro, consolidava-se uma comunidade determinada a proteger a autonomia política, considerada indispensável para a manutenção da dignidade humana e da responsabilidade cívica. Assim, antes que espadas fossem desembainhadas ou navios partissem rumo aos campos de batalha que marcariam definitivamente a memória dos povos envolvidos, Atenas
ergueu-se, sobretudo, como símbolo da resistência fundamentada em princípios cuja importância transcendia circunstâncias imediatas, representando a convicção de que coragem verdadeira não consiste na ausência de medo nem na busca impensada pelo conflito, mas na disposição de defender aquilo que se considera justo, mesmo quando adversários aparentemente invencíveis parecem possuir vantagens materiais insuperáveis, preparando o cenário para o confronto entre duas visões distintas acerca do significado da grandeza humana e aproximando inevitavelmente o momento em que ideias cultivadas durante gerações deixariam de habitar apenas discursos e instituições para serem submetidas ao julgamento implacável da história. Quando as últimas tentativas diplomáticas revelaram-se insuficientes para reconciliar interesses cada vez mais incompatíveis entre Atlantes e as cidades determinadas a preservar sua autonomia, o mundo conhecido aproximou-se lentamente de um conflito cuja magnitude ultrapassava disputas convencionais por rotas comerciais ou influência regional, pois aquilo que estava em jogo, aos olhos dos participantes, envolvia concepções profundamente distintas acerca da organização da vida coletiva, levando governantes, estrategistas e cidadãos comuns a reconhecerem que decisões adiadas durante anos finalmente exigiriam respostas concretas capazes de redefinir o equilíbrio político construído ao longo de gerações e determinar quais princípios orientariam o futuro das comunidades espalhadas pelas margens do Mediterrâneo e além dele. Nos grandes portos atlantes, a preparação para a campanha militar desenvolveu-se com a eficiência característica de uma civilização acostumada a coordenar recursos abundantes em larga escala, reunindo embarcações cuidadosamente construídas nos estaleiros imperiais, contingentes recrutados entre populações aliadas e oficiais treinados para executar estratégias elaboradas segundo décadas de experiência acumulada na administração de territórios extensos, enquanto sacerdotes realizavam cerimônias destinadas a invocar proteção divina sobre homens que partiam convencidos de que serviam não apenas aos interesses imediatos do império, mas também à continuidade de uma ordem cuja expansão lhes parecia natural e até mesmo necessária para garantir estabilidade duradoura às regiões incorporadas à esfera de influência atlante. Do outro lado, Atenas mobilizou seus cidadãos sob circunstâncias marcadas menos pela abundância de recursos do que pela intensidade das convicções compartilhadas entre aqueles que acreditavam estar defendendo a própria essência de sua forma de vida, conduzindo agricultores, artesãos e comerciantes aos campos de treinamento, enquanto famílias permaneciam conscientes dos riscos associados à resistência contra adversários reconhecidamente superiores em número e capacidade material, mas igualmente determinadas a sustentar o compromisso assumido diante da cidade que lhes concedera participação política, identidade coletiva e a possibilidade de influenciar diretamente decisões relacionadas ao destino comum. À medida que as frotas avançavam pelos mares e que tropas deslocavam-se através de territórios progressivamente envolvidos pela escalada das hostilidades, indivíduos comuns começaram a experimentar os custos humanos frequentemente ocultos pelas narrativas grandiosas associadas às guerras entre grandes potências, pois mães despediam-se de filhos cuja coragem não eliminava a vulnerabilidade inerente à condição humana. Esposos trocavam promessas silenciosas antes de embarcar rumo ao desconhecido e comunidades inteiras reorganizavam suas rotinas para suprir necessidades logísticas impostas pelo conflito, revelando que mesmo as disputas travadas em nome de ideais elevados
produzem inevitavelmente sofrimentos concretos suportados por pessoas cujos nomes raramente sobrevivem nos registros oficiais da história. Os primeiros confrontos ocorreram em regiões periféricas, onde destacamentos avançados testavam capacidades estratégicas, avaliavam o comprometimento dos aliados e buscavam estabelecer posições favoráveis para campanhas posteriores, permitindo que comandantes observassem não apenas as forças e fragilidades militares dos adversários, mas também o impacto psicológico exercido pela persistência ateniense diante de circunstâncias desfavoráveis, uma vez que aqueles que haviam presumido rápida submissão das cidades resistentes começaram gradualmente a reconhecer que a determinação alimentada pela defesa da própria liberdade frequentemente produz níveis extraordinários de resiliência, capazes de alterar previsões baseadas exclusivamente em cálculos relacionados a contingentes, armamentos ou superioridade econômica. Ao longo dos meses seguintes, a guerra transformou-se numa sucessão de avanços, recuos e decisões difíceis que exigiam dos líderes envolvidos constante equilíbrio entre ambição estratégica e responsabilidade para com aqueles cujas vidas dependiam diretamente das ordens emitidas nos centros de comando, enquanto rumores sobre vitórias parciais alternavam-se com relatos de perdas significativas, alimentando tanto expectativas otimistas quanto inquietações profundas entre populações que observavam à distância o desenrolar de acontecimentos cujo desfecho permanecia imprevisível, apesar da confiança inicialmente demonstrada por diferentes facções quanto à inevitabilidade de seus respectivos triunfos. Mesmo em meio à violência crescente, alguns observadores continuavam percebendo dimensões simbólicas mais amplas presentes naquele confronto extraordinário, interpretando a resistência ateniense como manifestação da convicção de que nenhuma comunidade deveria renunciar voluntariamente à responsabilidade de governar a si mesma, ao passo que outros enxergavam nos esforços atlantes expressão legítima da tentativa de preservar uma ordem internacional baseada em prosperidade compartilhada e estabilidade política, demonstrando que conflitos históricos raramente podem ser reduzidos a narrativas simplistas de virtude absoluta contra a corrupção incontestável, sobretudo quando seres humanos agem movidos simultaneamente por ideais sinceros, interesses materiais e limitações próprias da natureza imperfeita que compartilham. Assim, enquanto os mares testemunhavam o deslocamento incessante das embarcações e as terras costeiras tornavam-se palco de batalhas destinadas a permanecer na memória coletiva das gerações futuras, Atlantes e Atenas avançavam inexoravelmente rumo ao momento decisivo em que estratégias cuidadosamente planejadas, sacrifícios silenciosos e convicções cultivadas durante décadas seriam submetidos à prova definitiva imposta pela realidade da guerra, aproximando o instante em que não apenas o destino imediato dos combatentes, mas também o significado profundo das escolhas realizadas por suas civilizações revelaria consequências impossíveis de ignorar e difíceis de reverter. Enquanto os ecos da guerra ainda percorriam os mares e as decisões tomadas nos salões do poder continuavam determinando o destino de milhares de homens espalhados por territórios distantes, sinais discretos começaram a manifestar-se na própria Atlantis, surgindo inicialmente como pequenas anomalias, cuja importância parecia insuficiente para competir com as preocupações imediatas relacionadas ao conflito em andamento, pois pescadores experientes relatavam alterações incomuns no comportamento das correntes marítimas. Agricultores observavam mudanças inesperadas na umidade do solo, e sacerdotes encarregados da preservação dos antigos rituais comentavam, em voz cada vez mais cautelosa, que determinados fenômenos naturais talvez merecessem atenção mais cuidadosa por parte de uma sociedade excessivamente absorvida pela administração de suas próprias conquistas.
Nos arredores da cidade central, tremores leves começaram a ser sentidos em intervalos irregulares, provocando inquietação passageira entre famílias que interpretavam tais ocorrências como simples caprichos de uma terra situada em permanente diálogo com as forças do oceano, enquanto autoridades administrativas esforçavam-se para preservar a normalidade da vida cotidiana, enfatizando que os sistemas de irrigação continuavam operando adequadamente, que as colheitas permaneciam abundantes e que nenhuma ameaça imediata justificava perturbações capazes de comprometer a confiança pública nas instituições responsáveis pela estabilidade do reino, reforçando assim a tendência coletiva de minimizar acontecimentos desconfortáveis, cuja aceitação exigiria questionamentos mais profundos acerca da trajetória seguida pela civilização atlante ao longo das gerações recentes. Nos templos dedicados a Poseidon, sacerdotes idosos que ainda preservavam com rigor as narrativas transmitidas pelos antepassados passaram a recordar com frequência crescente os ensinamentos relacionados ao equilíbrio entre a parte divina e a parte humana presentes em cada indivíduo e, consequentemente, em cada sociedade, advertindo que prosperidade desprovida de humildade poderia obscurecer a capacidade de reconhecer limites indispensáveis à preservação da ordem moral. Embora tais reflexões fossem frequentemente recebidas com respeito protocolar, mas sem a urgência necessária para produzir mudanças significativas numa população acostumada a interpretar o sucesso acumulado durante séculos como evidência inequívoca de aprovação divina permanente. Entre os membros da elite governante, cujas responsabilidades incluíam simultaneamente a condução da guerra, a administração das províncias e a manutenção da prosperidade interna, consolidou-se gradualmente a convicção de que dificuldades ocasionais poderiam ser resolvidas através dos mesmos instrumentos políticos, econômicos e militares que haviam garantido vitórias anteriores, fortalecendo a crença de que nenhuma circunstância escaparia completamente ao controle humano, desde que recursos suficientes fossem mobilizados com eficiência, perspectiva que reduzia a disposição para considerar seriamente interpretações segundo as quais os acontecimentos recentes poderiam representar manifestações de desequilíbrios mais profundos relacionados não apenas à natureza física da ilha, mas também ao afastamento progressivo dos princípios éticos que originalmente haviam sustentado sua ascensão extraordinária. Segundo a tradição posteriormente registrada por Platão, foi precisamente nesse contexto de confiança excessiva nas próprias capacidades que os deuses voltaram seus olhares para Atlantis, percebendo que a descendência de Poseidon já não demonstrava com a mesma intensidade a moderação, a prudência e o senso de responsabilidade que haviam caracterizado as primeiras gerações da civilização, pois a parte divina presente na natureza dos governantes tornara-se gradualmente obscurecida pelo crescimento desordenado de ambições materiais, desejos de prestígio e impulsos relacionados à expansão contínua do poder, levando Zeus a reunir as divindades para deliberar acerca das consequências apropriadas diante da transformação moral experimentada por um povo que outrora servira como exemplo admirável de equilíbrio entre prosperidade e virtude. Entretanto, para os habitantes comuns que continuavam atravessando pontes rumo aos mercados, supervisionando colheitas, educando os filhos e participando das festividades tradicionais, a aproximação daquele julgamento permanecia invisível sob a superfície aparentemente estável da rotina diária, pois mesmo sociedades posicionadas à beira de mudanças irreversíveis costumam preservar durante certo tempo a aparência reconfortante da normalidade, permitindo que conversas banais coexistam com processos históricos de enorme magnitude, sem que a maioria dos indivíduos consiga perceber plenamente a profundidade das transformações em curso,
até que seus efeitos se tornem impossíveis de ignorar. Assim, enquanto o céu ainda refletia a mesma luz dourada sobre os canais da cidade, e enquanto as muralhas revestidas de metais preciosos continuavam simbolizando, aos olhos dos visitantes, a imagem de uma civilização aparentemente invencível, Atlantis aproximava-se silenciosamente do momento decisivo em que prosperidade acumulada, realizações extraordinárias e confiança irrestrita na continuidade do próprio sucesso seriam confrontadas por forças diante das quais riqueza, influência e poder militar revelariam limitações incontornáveis, preparando o cenário para o julgamento final que transformaria para sempre o destino da ilha e garantiria que sua história sobrevivesse não apenas como memória de grandeza perdida, mas também como advertência permanente acerca dos riscos inerentes ao esquecimento das virtudes responsáveis pela construção das maiores realizações humanas. A noite que alteraria para sempre o destino de Atlantis não começou sob o estrondo imediato da destruição, nem através de presságios tão evidentes que permitissem aos habitantes antecipar plenamente aquilo que estava prestes a acontecer, pois muitos encerraram suas atividades habituais, acreditando que o amanhecer seguinte reproduziria a mesma sequência de mercados movimentados, embarcações cruzando os canais e famílias reunidas em torno de refeições simples, sem imaginar que os tremores discretos observados nas semanas anteriores representavam apenas os primeiros movimentos de forças muito mais antigas e poderosas do que qualquer estrutura construída pelas mãos humanas, aproximando silenciosamente uma ruptura capaz de dissolver em poucas horas a estabilidade cultivada ao longo de séculos de prosperidade. Os primeiros sinais inequívocos manifestaram-se através de vibrações intensas que percorreram o solo com violência crescente, fazendo com que colunas ornamentadas oscilassem em templos outrora considerados indestrutíveis, provocando rachaduras nas paredes das residências mais próximas aos canais internos e despertando abruptamente milhares de pessoas que, tomadas pela perplexidade, abandonaram seus leitos em busca de familiares, enquanto tentavam compreender se estavam diante de um fenômeno passageiro ou de uma calamidade cujas proporções escapavam completamente às experiências acumuladas pelas gerações anteriores, revelando com brutal clareza quão frágeis podem tornar-se certezas humanas quando confrontadas por forças naturais indiferentes ao prestígio das civilizações que se acreditam permanentes. À medida que os tremores se intensificavam, pontes cuidadosamente construídas começaram a ceder sob o peso das próprias estruturas. Estátuas erguidas em homenagem a governantes e divindades despencaram sobre praças anteriormente repletas de vida, e trechos inteiros das muralhas revestidas de metais preciosos fragmentaram-se diante dos olhos daqueles que durante tanto tempo haviam associado à imponência arquitetônica a ideia de segurança duradoura. Enquanto gritos de desespero misturavam-se ao ruído ensurdecedor produzido pela terra em convulsão e ao esforço desesperado de pais tentando proteger os filhos, vizinhos socorrendo desconhecidos e sacerdotes conduzindo orações num cenário onde a distinção entre riqueza e pobreza, prestígio e anonimato perdia subitamente qualquer relevância prática diante da urgência compartilhada da sobrevivência. Nos portos que durante décadas simbolizaram o domínio atlante sobre as rotas marítimas do mundo conhecido, marinheiros experientes observaram com horror o comportamento incomum das águas, percebendo que o oceano recuava de maneira antinatural
antes de retornar com força devastadora contra as estruturas costeiras, arrastando embarcações, destruindo cais e transformando canais outrora organizados segundo princípios de engenharia admirados por estrangeiros em corredores caóticos dominados pela violência das correntes, enquanto homens acostumados a interpretar ventos e marés compreendiam, talvez pela primeira vez, que existem manifestações da natureza diante das quais habilidade técnica e experiência acumulada oferecem proteção extremamente limitada. Em meio ao colapso progressivo da Cidade dos Anéis, muitos atlantes procuraram refúgio nos templos onde seus antepassados haviam celebrado alianças com os deuses e reafirmado compromissos relacionados à justiça e à moderação, buscando conforto espiritual num instante em que o mundo material, construído ao redor dessas crenças, parecia desintegrar-se com rapidez insuportável. Enquanto outros tentavam alcançar regiões elevadas da ilha, carregando consigo apenas aquilo que podiam transportar nos próprios braços, descobrindo dolorosamente que os objetos acumulados ao longo de uma vida inteira raramente conservam importância significativa quando confrontados pela possibilidade concreta da perda definitiva daqueles que amamos e das referências que sustentam nossa identidade. Segundo a tradição preservada nos diálogos de Platão, a destruição consumou-se através de terremotos violentos e inundações tão intensas que a magnífica Atlantis desapareceu sob as águas em espaço extremamente reduzido de tempo, transformando palácios, mercados, oficinas e centros administrativos em ruínas submersas ocultas sob o oceano que outrora garantira proteção e prosperidade à ilha, encerrando abruptamente a trajetória de uma civilização cuja ascensão extraordinária havia sido acompanhada, geração após geração, pelo enfraquecimento gradual das virtudes responsáveis por sua fundação e convertendo a própria geografia do desastre em símbolo poderoso da instabilidade inerente às realizações humanas, quando desvinculadas dos princípios éticos capazes de orientar adequadamente o uso do poder. Assim, enquanto as últimas estruturas desapareciam sob as ondas e sobreviventes enfrentavam o silêncio devastador, deixado pela ausência irreparável daqueles que não conseguiram escapar, Atlantis deixava de existir como realidade política e transformava-se definitivamente em memória, advertência e mistério, permitindo que a história de sua queda ultrapassasse os limites do acontecimento histórico para adquirir dimensão universal relacionada à condição humana, recordando às gerações futuras que nenhuma prosperidade, por mais impressionante que pareça em determinado momento, pode substituir permanentemente a necessidade de humildade, responsabilidade e vigilância moral, diante das tentações que acompanham inevitavelmente o crescimento do poder e da riqueza. Séculos depois de as águas terem encerrado a existência material de Atlantis e de os sobreviventes, caso realmente tenham existido, terem desaparecido nas margens indistintas da história humana, a memória daquela civilização continuou a atravessar gerações através dos relatos preservados nos diálogos atribuídos a Platão, despertando fascínio precisamente porque parecia ocupar um território intermediário entre o fato histórico e a alegoria filosófica, levando estudiosos, navegadores, governantes e sonhadores de diferentes épocas a perguntarem não apenas onde estaria localizada a Ilha Perdida, mas, sobretudo, por que uma narrativa construída em torno da ascensão e da queda de um império continuava exercendo influência tão profunda sobre sociedades separadas por enormes distâncias temporais e culturais, como se a destruição de Atlantis
houvesse deixado submerso não apenas um continente, mas também um conjunto de perguntas essenciais acerca da própria natureza da civilização. Para alguns intérpretes, Atlantis representava a lembrança distorcida de acontecimentos reais, preservados através de tradições transmitidas durante incontáveis gerações antes de serem registradas por escrito. Hipótese que alimentou expedições, teorias geográficas e debates acadêmicos destinados a identificar vestígios materiais capazes de confirmar a existência histórica da ilha, além das colunas de Hércules. Enquanto outros defendiam que a ausência de evidências arqueológicas consistentes reforçava a compreensão de que Platão utilizara deliberadamente a narrativa como instrumento pedagógico destinado a ilustrar perigos associados ao declínio moral, a expansão descontrolada do poder político e a substituição progressiva da virtude pelo desejo insaciável de riqueza e domínio, revelando que o verdadeiro valor da história talvez residisse menos na localização precisa de Atlantis e mais na permanência das questões éticas suscitadas por sua trajetória. Ao longo das eras, impérios floresceram acreditando possuir estabilidade suficiente para desafiar os limites impostos pelo tempo. Cidades ergueram monumentos destinados a perpetuar a memória de seus governantes e sociedades inteiras desenvolveram tecnologias, sistemas jurídicos e instituições que pareciam assegurar continuidade indefinida aos modelos de vida que haviam construído, apenas para descobrirem em diferentes momentos da experiência humana que prosperidade material e capacidade organizacional extraordinária não eliminam a necessidade permanente de prudência, humildade e responsabilidade coletiva, circunstância que permitiu à história de Atlantis conservar relevância mesmo entre povos que jamais compartilharam a mesma religião, estrutura política ou contexto histórico daqueles que inicialmente ouviram o relato narrado por Critias. A permanência do mito Atlante também revelou algo profundo acerca das aspirações humanas relacionadas à busca por idades de ouro perdidas, pois homens e mulheres frequentemente olham para o passado imaginando épocas caracterizadas por maior harmonia, sabedoria ou grandeza moral, projetando sobre civilizações desaparecidas esperanças, frustrações e desejos que refletem inquietações próprias do presente, de modo que Atlantis passou a funcionar simultaneamente como advertência contra os excessos do orgulho e como símbolo da nostalgia por um estado de equilíbrio que muitos acreditam ter existido em algum momento remoto da história, ainda que tal equilíbrio talvez represente menos uma realidade histórica objetiva do que uma necessidade psicológica compartilhada por comunidades confrontadas pelas imperfeições inevitáveis do mundo em que vivem. No entanto, independentemente de futuras descobertas arqueológicas ou de novas interpretações filosóficas capazes de modificar a maneira como compreendemos os diálogos platônicos, a essência da narrativa permanece notavelmente consistente ao recordar que sociedades não são destruídas apenas por inimigos externos ou desastres naturais imprevisíveis, mas também pela erosão gradual dos valores que sustentam confiança mútua, senso de responsabilidade e compromisso com o bem comum, processo frequentemente invisível durante seus estágios iniciais, precisamente porque ocorre em meio à continuidade aparente das rotinas diárias, permitindo que povos inteiros confundam prosperidade momentânea com garantia permanente de estabilidade, enquanto ignoram sinais discretos relacionados à deterioração dos fundamentos éticos indispensáveis à preservação de qualquer projeto civilizatório duradouro. Talvez seja por essa razão que Atlantis jamais tenha desaparecido completamente das conversas humanas, ressurgindo em diferentes períodos históricos
sob formas adaptadas às preocupações específicas de cada geração, ora como metáfora política, ora como mistério arqueológico, ora como reflexão espiritual acerca dos limites do poder e da fragilidade das realizações materiais, convidando continuamente os leitores a deslocarem a atenção da pergunta aparentemente mais simples: onde estava Atlantis? Para uma indagação muito mais exigente e desconfortável. Que tipo de sociedade estamos construindo e quais princípios orientam nossas escolhas coletivas quando prosperidade, segurança e influência parecem finalmente ao nosso alcance? Assim, encerrando-se a narrativa da ilha que emergiu do amor entre um Deus e uma mortal, floresceu através da disciplina compartilhada, expandiu-se impulsionada pela confiança em suas próprias capacidades e desapareceu sob o peso combinado da catástrofe e do esquecimento das virtudes que originalmente sustentaram sua grandeza. Permanece diante de cada geração a responsabilidade de decidir se Atlantis será lembrada apenas como uma curiosidade pertencente às profundezas do passado, ou como um espelho capaz de refletir as possibilidades mais nobres e os riscos mais persistentes da experiência humana. Pois talvez a pergunta deixada por Platão jamais tenha sido se a cidade perdida existiu, mas se aqueles que conhecem sua história serão capazes de reconhecer, dentro de si mesmos e das sociedades que habitam, os sinais sutis que antecedem tanto o florescimento quanto a queda das grandes civilizações.